8 de maio é a data limite para esses procedimentos e de outros, como alteração do local de votação, atualização de dados e quitação de multas. Para votar com tranquilidade em 6 de outubro próximo, escolhendo prefeitos e vereadores, saiba o que é preciso fazer. Eleitores que desejem fazer título pela primeira vez, que é o chamado alistamento eleitoral, que desejem transferir o seu título para um município diverso daquele em que eles já votam, ou pretendam fazer uma revisão do título, que significa alterar algum dado, algum nome ou a seção em que votam, devem impreterivelmente fazer essas operações até o dia 8 de maio. Os novos alistamentos são feitos já em caráter de biometria, mas é importante registrar que o alistamento, as revisões e as transferências são feitos até o dia 8 de maio na sede do cartório eleitoral, que aqui em Caratinga as 2 zonas atendem no mesmo local, que é a Avenida Tancredo Neves, 135, centro de Caratinga, das 12 às 17 horas. Os eleitores que já foram biometrizados, que já passaram pelo procedimento da biometria pela Justiça Eleitoral no momento anterior, esses eleitores podem fazer uma solicitação de transferência do título ou de revisão do título através da internet, acessando o site www.tre-mg.juspen.br, menu Título Net. Nesse site e nesse menu, o eleitor acessa, preenche os seus dados, anexa os documentos que forem solicitados e submete o seu pedido de transferência ou revisão para a Justiça Eleitoral. Após o prazo que a Justiça Eleitoral terá para examinar esse pedido, o eleitor fará nova consulta e daí sim a operação estará concluída, sendo que, se for necessária a apresentação de mais algum documento, a Justiça Eleitoral entrará em contato. Mas apenas para reforçar, operações de alistamento, que são os novos títulos, as revisões e as transferências, são feitas no cartório das 12 às 17 e, excepcionalmente, podem ser feitas pela internet apenas operações de revisão e transferência de eleitores que já passaram por biometria anteriormente. Perdido o prazo do cadastramento eleitoral, que se encerra em 8 de maio, o eleitor não terá mais a oportunidade de fazer as alterações que desejar. O eleitor que perder esse prazo, ele não vai conseguir fazer nenhum título novo, transferência de título ou alterar qualquer dado do seu título. A única operação que será possível após o dia 8 de maio será a segunda via do título, que na verdade não representa nenhuma alteração ao título já existente, é apenas a segunda via realmente do documento. E essa segunda via ela pode ser obtida tanto no cartório eleitoral quanto também pela internet na página do Tribunal Eleitoral. O eleitor que comparecer no cartório para fazer alistamento, transferência eleitoral ou revisão do seu título, deve levar um documento pessoal com foto ou certidão de nascimento ou casamento, deve levar um comprovante de endereço, se tiver o CPF disponível, leva o número do seu CPF e, se ele já tiver título, leva o número do título também e o documento. É importante também registrar que, com relação às transferências eleitorais, o eleitor deve comprovar o vínculo com o município para o qual ele está pretendendo a transferência há pelo menos 3 meses. Então, o eleitor só pode fazer a transferência do título se ele estiver vínculo com um novo município há pelo menos 3 meses. E deve juntar também um comprovante de vínculo com esse município, através de conta de água, de luz, contrato de locação, guia de IPTU, dentre outros documentos. E a Justiça Eleitoral, ela recebe os novos eleitores de braços abertos, convida todos para fazerem as operações antes do fim do prazo, mas é importante também registrar, a fim de que não haja problemas, de que, se o eleitor comparecer na Justiça Eleitoral e fizer alguma declaração falsa de vínculo com a comarca, essa situação vai ser averiguada pela Justiça Eleitoral e, se esse fato for confirmado, o título vai ser cancelado e vai ser aberto um processo criminal contra ele. De acordo com o juiz, há procedimentos do cadastro eleitoral que podem ser feitos pela internet e outros não. Os serviços de forma online, nesse momento que nós estamos próximos do fechamento do cadastro, são apenas a transferência e a revisão. Então, se o eleitor, por exemplo, morava em São Paulo e passou a residir na nossa comarca, ele pode fazer a solicitação de transferência pela internet, desde que ele já tenha passado no seu título anterior por biometria.
ou se o eleitor, em razão de uma mudança de nome ou alguma coisa nesse sentido, queira fazer a revisão do seu título, também pode fazer essa solicitação pela internet, mas também desde que tenha passado por biometria anteriormente. Agora, operação de alistamento, que se destina aos novos eleitores, apenas presencialmente no cartório eleitoral. E esse alistamento também é importante que a Justiça Eleitoral faça esse esclarecimento. Ele vale para os eleitores que completem 16 anos até o dia do primeiro turno das eleições. Então, aquele jovem que tem 15 anos e que vai completar 16 anos até o dia 6 de outubro desse ano, esse jovem já pode fazer o título de eleitor. Agora, se o jovem for do sexo masculino, não tiver título de eleitor e completar 19 anos esse ano, quando for ao cartório eleitoral fazer o seu título, além dos demais documentos, deve também levar o seu comprovante de quitação com o serviço militar.